trazendo agora informação da identidade do homem que morreu nas explosões. Este homem morreu na frente do Supremo Tribunal Federal. Caio. Isso, se chama Francisco Vanderlei Luiz, tem 59 anos, é natural de Santa Catarina e ele é um ex-candidato a vereador pelo PL. Essa informação... A última preocupação é uma nova ordem internacional em que há risco para o multilateralismo, em que há risco de vir uma nova onda autoritária e nós precisamos resistir e o Supremo Tribunal Federal está lá para resistir qualquer ímpeto autoritário que venha importado de qualquer lugar do mundo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de novembro de 2024, são 8 horas da manhã. Não faz nem um mês que a sede do Supremo Tribunal Federal foi alvo de outro atentado, um incêndio. Agora, após ataque à bomba, o tribunal divulga a origem dos ataques. Em 21 de outubro deste ano, o incêndio misterioso ocorreu a poucos metros do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e o juiz que o assessora saiu correndo do tribunal, pois a sala que pegou fogo era ao lado da sua. A investigação do aparente atentado anterior nem foi concluída e um novo ataque acontece agora de forma muito mais clara. Tanto que vários agentes não perderam tempo e acusaram a extrema-direita pelo ataque. Aliás, extrema-direita é um eufemismo para bolsonarismo, e a digital bolsonarista fica muito clara quando se sabe do ódio que o líder dessa seita e seus filhos comandam em ataques incessantes ao tribunal e, sobretudo, ao ministro Alexandre de Moraes. Não é por outra razão que o Supremo acaba de mandar um recado duro aos bolsonaristas que tentam deixar impunes os ataques todos que as instituições vêm sofrendo desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu a eleição presidencial de 2022 e Bolsonaro não quis aceitar a derrota. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. A nota sobre o princípio de incêndio no anexo 2A do STF diz que o Corpo de Bombeiros ia fazer uma investigação que vai terminar provavelmente lá pelo fim desse mês, lá por volta do dia 21, ao mesmo tempo em que deverá estar sendo denunciado o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Por volta das 19 horas de 21 de outubro, foi detectado um foco de fogo em uma das salas do segundo andar do anexo 2A do Supremo Tribunal Federal, que espalhou fumaça pelo andar e disparou o alarme. E como você viu no vídeo, as pessoas esvaziaram o prédio, os ministros também, e esse incêndio foi considerado como indício de um ataque. O princípio de incêndio no STF fez os servidores deixarem o prédio, como você viu, e as pessoas saíram às pressas pelas escadas e já naquela época havia a desconfiança de que poderia haver dedo do bolsonarismo nesse episódio devido ao fato de que ocorreu muito perto de onde ficam os ministros e, sobretudo, o Alexandre de Moraes. Agora, um outro ataque nem um mês depois. 13/11 marca uma nova data histórica em Brasília, na capital da República. Ao final da sessão do STF desta quarta-feira, dia 13, 2 fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. É mais grave porque os ministros estavam lá. Os servidores e colaboradores do edifício 7 também foram retirados de novo, eu repito, 3 semanas após o atentado anterior. E o homem que se explodiu na frente do STF, como todos já sabem a essa altura, foi candidato a vereador pelo PL, um homem chamado Tio França, como ficou conhecido, e atacava políticos de esquerda o tempo inteiro nas redes.
Esse homem que morreu com explosivos no STF circulou dentro do Congresso durante o dia de ontem. O homem que morreu com a explosão de bomba em frente ao STF circulou dentro da Câmara dos Deputados. O dono do carro encontrado no Planalto após as explosões, Francisco Vanderlei Luiz. A vice-governadora do Distrito Federal não citou o nome de Francisco, mas confirmou em coletiva que o homem morto é o dono do carro. Esse catarinense foi candidato a vereador em 2020 pelo partido do Bolsonaro. E ele anunciou em agosto deste ano que estava dentro do STF e falou que ele era uma raposa no galinheiro. Todas essas notícias já têm circulado desde ontem, né? Horas antes de explodir um artefato nas proximidades da Praça dos Três Poderes, esse homem publicou em uma de suas redes sociais uma foto dentro do prédio do Supremo, acompanhada da frase: "Deixaram a raposa entrar no galinheiro, chiqueiro", escreveu entre parênteses. Na postagem, o homem exibia uma conversa no WhatsApp com ele mesmo, na qual afirmava estar dentro do STF. A mensagem, das 23h22, sem indicação do dia, continha também a frase: "Deixaram a raposa entrar no galinheiro". Bom, o carro que explodiu perto do STF, como se sabe, tinha placas de Santa Catarina e essa bomba amarrada com tijolos. E aqui está a foto do carro, você veja, é uma coisa muito delirante, não é? Um atentado, ele se converteu num homem-bomba. E o dono do carro que explodiu no STF fez festa na pandemia e foi denunciado por isso. É uma coisa muito maluca. Aqui são mensagens que ele escreveu para si mesmo no WhatsApp. "Vamos jogar, Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba, cuidado ao abrir gavetas", e ele falava com ele mesmo. Mas o fato é que todos os que invadiram o STF no 8 de janeiro, todos eles tinham traços de psicopatia, e essa psicopatia, ela é exacerbada, minha amiga, meu amigo, justamente por políticos espertalhões que ficam instigando essa gente com as suas falas abusivas e violentas e agressivas. O homem que se explodiu no STF seguia Bolsonaro e Olavo de Carvalho nas redes. Por quê? O que é que acontece? Essas são pessoas que demonizam o tribunal e as instituições e todos aqueles que não rezam pelas cartilhas deles. O homem que se explodiu no STF seguia o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho e ele também seguia perfis de fãs-clubes do Bolsonaro e páginas como Gabinete do Ódio de Bolsonaro e Movimento Avança Brasil. Está aqui, pacote completo, camisa da seleção, né? Um sujeito que é uma imagem fiel do bolsonarismo, né? Ele usava o codinome Tio França, né? Nas redes sociais e seguia ainda páginas como Espaço Enéas Carneiro, Brasil Paralelo e Terça Livre do foragido da Justiça, Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, hoje foragido. E logo em seguida a explosão das bombas, a sessão do plenário da Câmara dos Deputados, na verdade as sessões no Congresso, foram encerradas. A sessão do plenário da Câmara foi encerrada após as explosões. E aqui você vê um dos maiores responsáveis pela onda de ódio, que é o Sóstenes Cavalcanti, aquele que tentou aprovar um projeto que criminalizava mulheres que, após estupro, tentavam interromper gravidez. E
o advogado-geral da União, o Jorge Messias, ele diz que as explosões no STF e na Câmara foram ataques. E é óbvio que foram ataques, não precisa nem ter dúvida. O ministro da AGU, Jorge Messias, manifestou ontem repúdio às explosões e afirmou que a Polícia Federal vai investigar com rigor os fatos e acrescentou que é necessário saber a motivação das explosões. As áreas do STF, onde aconteceram as explosões, foram isoladas pela polícia e o barulho foi ouvido em toda a parte de Brasília, na região central de Brasília. A presidente do PT e um ministro de Lula criticaram o projeto de lei da anistia, evidentemente, não é? Aliados criticaram a proposta do PL da anistia para os envolvidos na tentativa de golpe, porque justamente se ficarem impunes, acabou, não tem mais o que falar. Nós vamos ter atentado dia sim, dia também aqui no Brasil. E muita gente fala para mim, minha amiga, meu amigo, Eduardo, você fala demais do Bolsonaro, você pede demais a punição do Bolsonaro, dos golpistas, você fala que acredita. É preciso acreditar, é preciso insistir e é preciso cobrar. É isso, ou vamos para casa ficar de choradeira enquanto essa gente toca fogo no seu país, no país dos seus filhos, dos seus netos. Toda vez que a gente diz que não vai acontecer nada, que já perdeu a esperança, que não acredita mais no Brasil, você está ajudando essa gente. Porque se você não acredita no Brasil e se você já aceitou que não vai acontecer nada, eles vão cada vez mais fundo. É preciso barrar essa gente. E a gente só consegue barrar criticando e cobrando providências das autoridades. A reunião de Lula com Gilmar, Moraes e Zanin, após a explosão do STF, foi para tratar disso. O Lula recebeu o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Cristiano Zanin, os ministros do STF. E lá eles devem ter conversado muita coisa importante. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, na residência oficial do presidente, e agora a situação em relação ao bolsonarismo muda de patamar. Após as explosões na Praça dos Três Poderes, ministro do STF manda um recado ao Congresso de que não haverá discussão sobre anistia. Foram disparados telefonemas para os líderes mais importantes da Câmara e do Senado com um recado. A segurança da esplanada deve mudar, protegendo o local não apenas contra multidões violentas, mas também contra atos supostamente solitários. Tão logo os detalhes das explosões ocorreram na noite de quarta-feira, nas imediações do Supremo, se tornaram conhecidos esses fatos, ministros da Corte fizeram chegar ao Congresso que não vamos permitir que ousem debater anistia depois disso. Foram disparados telefonemas para todos eles e os ministros do STF estão dizendo claramente que tem uma digital bolsonarista no meio disso e mais, tem um recado também dentro de tudo isso. E esse recado, minha amiga, meu amigo, é simplesmente o de que os bolsonaristas, o Bolsonaro, os filhos dele, os deputados da base bolsonarista, os senadores, os militantes, os comunicadores, os influenciadores, toda essa gente está insuflando esse tipo de coisa no Brasil. E é preciso punir severamente essas pessoas antes que seja tarde. Bom, o ministro Flávio Dino, como sempre, não faltou e diz que a justiça segue firme e serena e ele foi o primeiro a se manifestar após as explosões. O Lula estava no Alvorada no momento a 4 quilômetros do local. O Dino foi o primeiro membro da corte a se pronunciar após as explosões na Praça dos Três Poderes e afirmou nas redes sociais que a justiça segue firme e serena. Aqui a mensagem dele, com uma foto do Supremo Tribunal Federal.
Disse o Flávio Dino: a justiça segue firme e serena, orgulho de servir ao Brasil na Casa da Constituição, o Supremo Tribunal Federal. Escreveu: a área foi cercada por policiais, o prédio do STF foi evacuado e a sessão da Câmara foi suspensa. E a Polícia Civil começa a investigar o caso e a Polícia Federal já abriu inquérito. Um corpo foi encontrado, que era do autor, e após as explosões, o Gabinete de Segurança Institucional iniciou uma varredura no entorno do Planalto para ver se não tem lá também alguma coisa. Policiais estão cercando as praças dos três poderes e pedindo que as pessoas se afastem. Há indícios que é a mesma pessoa que ocasionou uma explosão perto da Câmara e correu para o STF. E o Janones, inclusive, o André Janones, culpou a extrema-direita pelas explosões em Brasília. Ele disse em publicação no X, ele afirmou que a extrema-direita é capaz de tudo pelo poder e insinuou que as explosões aconteceram com o objetivo de tirar o foco da PEC que pede o fim da escala 6x1. O Barroso, como você viu, ele diz que se houver conexão, o inquérito sobre as explosões vai ser anexado à investigação do 8 de janeiro. O crime ocorre 1 ano e 10 meses após os ataques golpistas e continuam ocorrendo crimes, continua ocorrendo violência no país desde a campanha eleitoral de 2022, quando um homem invadiu uma festa de aniversário de um guarda civil que é eleitor do Lula, era afiliado ao PT, fez uma festa do seu aniversário num local privado, num salão de festa privado, e esse salão de festa foi invadido por um bolsonarista, outro bolsonarista louco, como eles dizem, que tentou matar todo mundo e conseguiu matar o aniversariante. Desde então, o Brasil não tem mais paz com o bolsonarismo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, admitiu a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes assumir a investigação sobre as explosões desta quarta-feira na Praça dos Três Poderes, caso haja conexão com os ataques do 8 de janeiro. Vou receber o inquérito, se houver conexão com algum inquérito em curso, será distribuído por prevenção, afirma Barroso, ao ser questionado sobre a possibilidade de o inquérito ser anexado. Duas explosões, essas explosões que atingiram vão ser o mote para que o Alexandre de Moraes entre nesse caso. O Barroso já tinha, parece que prevendo o que aconteceu, num evento que aconteceu em Brasília ontem, ele disse que o STF resistirá a qualquer ímpeto autoritário. E isso que aconteceu ontem foi produto de um ímpeto autoritário. O STF vai retomar o uso de grades ao redor do tribunal após as explosões. O Brasil começa de novo a viver um clima de guerra, de tensão, e isso não vai acabar. É por isso que nós, cidadãos, temos que ficar vigilantes, temos que agir, temos que nos pronunciar, temos que acreditar e cobrar e jamais dizer que não vai acontecer nada. Porque se não acontecer nada em relação a isso, minha amiga, meu amigo, nós vamos ser as vítimas e nós não podemos nos entregar na mão desses golpistas. O laudo do incêndio no prédio do STF ainda não saiu, não faz nem um mês que houve aquele atentado. O incêndio que atingiu o segundo andar do anexo 2A do STF. E esse laudo e essa investigação, demorando todo esse tempo sem notícia nenhuma, também mostra que não é a primeira vez que tentaram atingir o STF e novas tentativas com certeza virão. É preciso, a bem da ordem pública, isolar essas pessoas que comandam, que incentivam esses ataques. Quem são essas pessoas? O primeiro é Jair Bolsonaro, depois os filhos dele, depois os deputados e senadores da Câmara e do Senado que insuflam pessoas que vão às redes sociais insuflar também. Todas essas pessoas precisam ser enquadradas.
uma prisão preventiva do Bolsonaro já começa a se fazer muito necessária. Os bolsonaristas falam em enterro, eles próprios falaram em enterro da anistia após as explosões na Praça dos Três Poderes. Os bolsonaristas afirmaram em grupos de WhatsApp que as explosões na noite de quarta-feira vão prejudicar a tramitação do projeto de lei que dá anistia aos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. O jornal Folha de São Paulo teve acesso às mensagens que foram enviadas em grupos de deputados. Em um deles, o deputado Gustavo Gayer, que foi alvo da PF recentemente, enviou imagem do suspeito da explosão, que seria um candidato a vereador pelo PL. Parece que foi esse cara mesmo, agora vão enterrar a anistia. PQP, escreveu. O deputado Capitão Alden respondeu dizendo que lá se foi qualquer possibilidade de aprovar a anistia. Adeus redes sociais e esperem os próximos 2 anos de perseguição ferrenha. Com certeza o inquérito das fake news será prorrogado ad eternum. Um outro deputado, Eli Borges, escreveu: se tentou ajudar, atrapalhou. Agora o Xandão vai dizer que é a prova que o 8 de janeiro era necessário. O projeto de lei da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro é uma pauta cara a esses deputados. E eles estão cobertos de razão e vai sobrar para todos eles. Isso você pode esperar. O corpo do candidato do PL morto na porta do STF é como que uma espécie de um Adélio Bispo da direita. Assim como o Adélio Bispo ferrou a esquerda, esse sujeito ferrou a direita. Na próxima edição, nós vamos falar das consequências desse caso. A Polícia Federal atuará com celeridade para esclarecer o motivo da explosão na Praça dos Três Poderes, diz o Lewandowski, e agora é preciso celeridade mesmo, é preciso velocidade mesmo, não pode ficar essa situação desse jeito depois de um ataque desse nível. A imprensa internacional repercute explosões na Praça dos Três Poderes e destaca violência política nos últimos anos. As duas explosões na Praça dos Três Poderes, que deixaram um morto e um carro incendiado na noite de quarta-feira, repercutiram na mídia internacional. A emissora de TV do Oriente Médio, Al Jazeera, reportou o caso e destacou que o local tem sido alvo de violência política nos últimos anos. Aqui você vê uma matéria da Al Jazeera: One dead after 2 reported explosions near Brazil's Supreme Court. Aqui você vê também o New York Times: explosões em Brasil, na capital do Brasil, deixam um morto. NBC nos Estados Unidos: Brasil, Corte Suprema evacuada após explosões mortais. Aqui você tem o Brazilian Report, que é um veículo explosivo. Homem morre após explosões próximas à Suprema Corte. E aqui você tem Global News: Explosions outside Brazil Supreme Court leads to evacuation. Muita matéria, a imprensa internacional enlouqueceu com essas matérias. O Bolsonaro defende o Gustavo Gayer, alvo da PF, e ataca Moraes. Essa matéria, ela mostra quem é que tem comandado essa onda de ódio contra o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro precisa ser contido, o bolsonarismo precisa ser enquadrado. Eles vão acabar desencadeando uma guerra civil neste país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.